Olá, eu sou o pastor Alisson Lima, um dos pastores auxiliares aqui na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. É um tema muito conhecido, mas que se tem falado muito pouco sobre ele. Jesus está voltando. Então fique ligado aí, ó. Nós vamos passar alguns avisos aí para você aqui da Igreja Batista Getsemane e daqui a pouquinho a gente já começa com a palavra. E não se esqueça do nosso tema deste ano de 2025, renovando a aliança com Deus. Jeremias 31:31. Ceia do Senhor, do dia 1º a 7 de maio, em todos os cultos da sede e missões. Participe! Congresso Entre Lençóis. Vem viver momentos de lazer, descanso, aprendizado e muita presença de Deus. Convidados especiais: Pastor Silmar Coelho, pastores Arnolfo e Cássia Pinheiro, pastor Jorge Linhares, pastores Daniel e Cris Fialho, pastores Ramon e Elisiane Barros e muito mais, dos dias 16 a 18 de maio na sede campestre. Informações ao lado. Para você que deseja regularizar sua vida conjugal, temos o casamento comunitário. As inscrições estão abertas. Informações com o pastor Kleber Silva e com a pastora Maria Geralda. Você está procurando o lugar ideal para o seu filho? Então conheça o Colégio Batista Getsemane. Somos um colégio cristão que oferece uma educação por princípios bíblicos, do berçário ao ensino médio. Aqui utilizamos a metodologia de abordagem educacional por princípios, proporcionando uma formação integral. Inglês tem carga horária estendida. Respeitamos a individualidade de cada aluno, fortalecendo a parceria entre família e escola. Além disso, contamos com capelania escolar e uma belíssima sede campestre para eventos inesquecíveis. Venha conhecer nossa estrutura. Matrículas abertas. Mais informações, ligue 31 25 32 9899 ou 31 99188 0882 ou acesse colégioBatistaGetsemane.com.br. Colégio Batista Getsemane, ensinando para transformar vidas. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha que legal. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Verso 7. Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Olha o verso 9. E depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Versículo 10.
continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Vai ver esse é um texto que é muito interessante, muito legal e muito propício para os nossos dias. Sabe por quê? Porque desde os tempos bíblicos já se esperava a volta de Jesus. Os apóstolos, os discípulos dos dias contemporâneos de Jesus, eles já imaginavam, eles pensavam que Jesus ia voltar por aqueles dias. Mas hoje já estamos aí em 2025 e ainda essa fala ela é muito atual. Nós acreditamos que Jesus está às portas. A Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão, de uma forma repentina, vai ser como num piscar de olhos. Por isso eu quero alertar você aqui agora, hoje, de que Jesus ele está aí e ele veio para buscar, ele virá para buscar a sua igreja, ou seja, para buscar eu e você. Por isso nós temos que estar preparados para esse grande dia, porque Jesus ele não vai buscar qualquer pessoa, ele não vai buscar qualquer um, apesar da palavra de Deus disser também que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus quer salvar o máximo de pessoas possíveis, mas a Bíblia também diz que o caminho é estreito e a porta, ela é apertada. Ou seja, só aqueles que estiverem realmente com uma vida diante de Deus, uma vida onde Deus se agrada, sabe, igual eu e você. Nas nossas casas não entra qualquer pessoa. Você não permite qualquer pessoa entrar na sua casa. Eu não permito qualquer pessoa entrar na minha casa, e assim também é Deus. Nós só convidamos aqueles que nós temos intimidade, aqueles que nós conhecemos. Então esse texto, ele fala sobre algumas dicas, se assim eu posso dizer, de como será essa volta de Jesus. Primeira coisa é quando Jesus ele morre, e ele ressuscita ao terceiro dia, ou seja, Jesus ele está vivo, Jesus ele está aqui comigo, ele está aí com você. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, ele estará, ou seja, Jesus ele é onipresente, ele está com todos nós, ele pode se manifestar a cada um de forma aleatória, espalhado no mundo inteiro. E esse texto, ele então fala que Jesus ele morre, ressuscita, e aí depois, quando ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos, ele fala: olha, eu vou voltar, mas fique em Jerusalém, espere o momento oportuno, porque eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar com você agora, porque nós não vamos resistir às pressões dos dias que estão por vir, se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito Santo. Eu preciso fazer essa obra na sua vida. Porque ali houve uma conversa entre os discípulos de Jesus, perguntando para ele: olha, Jesus, quando será? Quando é que o Senhor vai voltar? E ele fala: olha, essa questão ela só compete ao Pai. Nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Por isso nós temos que estar preparados para esse grande dia. Eu e você, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, ou seja, ele precisa, ele quer habitar em mim e você. Nós temos que ser tão cheios do Espírito Santo de forma que chega a transbordar. Para quê? Para alcançar as pessoas que estão à nossa volta, para que essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas alcance aqueles que estão conosco, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parentes. Sabe, eu quero dizer para você: olha, seja cheio do Espírito Santo de Deus, viva uma vida diante de Deus, sabe? Abandone práticas que desagradam a Deus. A Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais.
Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que era desonesto, não seja mais desonesto. Ou seja, viva uma vida na presença de Deus. Esse texto, ele diz para nós que nós vamos receber de Deus um poder. É isso que eu quero falar com você também aqui nessa hora. Sabe, só uma pessoa que ela tem a presença de Deus, através do Espírito Santo, ela consegue realmente servir a Deus. Porque servir a Deus é simples, mas não é tão fácil assim. Servir a Deus, a Bíblia diz que a palavra do cristão, ela deve ser, por exemplo, sim, sim, não, não. Ou seja, ou você é, ou você não é. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você busca a Deus do jeito dele, ou você não busca a Deus. Por isso a palavra do cristão, a vida do cristão, ela tem que ser uma vida que qualquer um que bater o olho em você, em mim, você tem que ver aquilo ali é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe, tá nítido, sabe, tá estampado, tá às claras. Por isso o texto fala assim, olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Existe algo de Deus para as nossas vidas, sabe? Existe uma forma de nós servirmos a Deus, buscarmos a Deus, porque servir a Deus não é só simplesmente você pegar a Bíblia e ler e achar que já está tudo certo. Não, você tem que ter um segredo. E esse segredo se chama Espírito Santo. Então é um poder que ele te dá para estar na presença de Deus. É um poder que vem do céu para você permanecer firme. Porque, vamos falar a verdade, os dias são maus. O pastor Jorge Linhares sempre fala, olha, tem que haver um lugar melhor do que esse, tem que haver. São notícias ruins que vêm toda hora. Se você ligar o jornal, esses noticiários aí durante as tardes, você fica espantado com as notícias, né? Então tem que haver, de fato, o pastor Jorge Linhares está certo, tem que ter um lugar melhor do que esse. E aí, para nós estarmos nesse lugar melhor, que se chama céu, tem que ser do jeito de Deus. A casa é dele, as regras são dele, né? Nós dizemos para os nossos filhos, olha, minha casa, minhas regras. Será que com Deus vai ser diferente? Então eu quero entusiasmar você, eu quero desafiar você, eu quero encorajar você a ter uma vida na presença de Deus. A ter uma vida não de religiosidade, não estou chamando você para mudar de religião, não estou chamando você para ser um religioso, eu estou chamando você para ter uma vida diante de Jesus. Sabe, a palavra cristão, foi um apelido na época, se assim a gente pode dizer, para aqueles que seguiam a Cristo. Jesus Cristo. Os cristãos significavam os pequenos cristos, ou seja, aqueles que pareciam com Jesus. Olha, eu digo para você, você tem que parecer com Jesus. E uma das formas de parecer com Jesus é ser cheio do Espírito Santo. E aí você vai ter poder para conseguir resistir às tentações da vida, né? Resistir às ofertas que o mundo tem para todos nós. E eu quero dizer para você algo para encorajar o seu coração, para entusiasmar você de, olha, vale a pena servir a Deus. Se tem uma coisa que Deus faz, é honrar aqueles que o buscam. Deus, ele honra mesmo. Se Deus tem um princípio, um deles é a honra. A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. E Deus, ele quer honrar você. Deus, ele quer honrar a sua busca, a sua entrega. Então, olha, vale a pena. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Eu quero dizer isso para você aqui agora. Em nome de Jesus. Ah, mas eu vou perder a minha juventude. Eu vou perder os prazeres dessa vida. Não. Muito pelo contrário, existe uma vida eterna que está à nossa espera. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo aqui na terra, eu e você, é isso mesmo. Sabe, Deus, ele tem uma mesa farta para todos nós. Deus, ele tem para nós assentar na mesa de príncipes dessa terra, e Deus pode fazer isso por você. Deus, ele quer coroar você. Deus, ele quer exaltar a sua vida, mas você tem que buscar do jeito dele. Talvez você está buscando a Deus do jeito que alguém te falou. Talvez você está buscando a Deus do jeito que a religião te falou. E eu desafio você, busca a Deus do jeito que a Bíblia fala, do jeito de Jesus, que é o quê? Ser cheio do Espírito Santo.
Seja cheio do Espírito Santo, porque se você for cheio do Espírito Santo, ele vai te instruir a ler a palavra. Quando você lê a Bíblia, quando Deus colocar esse desejo no seu coração de ler a palavra, você vai descobrir o que de fato Deus tem para a sua vida, tem para as nossas vidas, e não pregações de YouTube. Tem gente que vive só de pregação de YouTube. Tem gente que vive só de ler livros. E Deus, ele quer que você leia a palavra. A Bíblia Sagrada é uma carta de Deus para nós, assim eu posso dizer, um manual, né, de funcionamento meu e seu. Então, olha, em nome de Jesus, se tem uma dica para você conseguir a vida eterna e conseguir estar preparado para esse grande dia que é a volta de Jesus, só tem uma forma, é o Espírito Santo. E um dos nomes do Espírito Santo é o selo, é um selo, é uma marca. E quando hoje a gente não tem muito de enviar cartas, né? Mas quando chegava uma carta, enviava pelos correios, tinha lá um selo, um carimbo. Você sabia de onde aquilo estava vindo, você sabia que aquilo ali era fidedigno, era real, era original. Então, olha, você quer ser original, você quer ser parecido com Jesus? Seja cheio do Espírito Santo, receba esse poder. Porque eu finalizo essa mensagem, daqui a pouquinho nós vamos estar orando, né? Quero orar com você, dizendo: Jesus está voltando. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Se um ladrão te enviar uma mensagem, ligar para você, deixar uma carta lá na sua casa, uma mensagem: olha, eu vou na sua casa. O que você vai fazer? Você vai se preparar. Você vai se preparar e talvez você vai arrumar ali alguma forma de inibir esse ladrão, porque o ladrão, ele vem do nada. Então Jesus, ele disse, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, de uma forma repentina. Quando você menos esperar, Jesus vai estar voltando e ele quer buscar a sua igreja. A Bíblia diz que ele vai ter um encontro nos ares com a sua igreja, adornada, ataviada. Olha, ele quer ter um encontro com você. Sabe, Jesus vai voltar para buscar a sua amada igreja e você precisa fazer parte disso. Igreja não são as paredes, igreja somos nós. Por isso, em nome de Jesus, esteja preparado para esse grande dia. Fique ligado aí, eu quero orar com você em nome de Jesus. Antes da gente orar, eu quero indicar para você 2 grandes livros do nosso pastor Jorge Linhares. Olha só, primeiro é um best-seller, um dos livros evangélicos aí mais vendido no Brasil. Olha, Bênção e Maldição. Você tem que ler esse livro. Se você é um cristão e você nunca leu esse livro, olha, você está perdendo seu tempo. Então você vai procurar a editora Getsemane, tá? E vai adquirir esse livraço aqui. São milhões de cópias já vendidas, é um grande best-seller, muitos anos aí rodando o Brasil e o mundo. E também esse devocional, são pensamentos que edificam. Pensamentos que edificam, uma mensagem inspiradora para cada dia do ano. Então procure a editora Getsemane e Deus vai falar ao seu coração. São presentes para você abençoar vidas também e é muito legal. Então você pode fechar os seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, quero abençoar essa vida, que essa palavra, ó Deus, de que Jesus está voltando, que ela possa de fato, ó Deus, martelar na mente de cada um, no coração de cada um, para que estejamos preparados, ó Deus, para esse grande dia, Pai. Nós não queremos ficar para trás. Ó Deus, eu declaro que essa vida que aí está terá uma experiência com o Senhor. Uma experiência tão profunda, tão marcante, ó Deus, que haverá concertos, haverá renúncias, e o Senhor, de fato, ó Deus, marcará a sua história, a sua geração, e um dia, Deus, todos nos encontraremos no céu, na tua morada, ó Deus, na cidade celestial, em nome de Jesus, ó Deus. Por isso, ó Pai, que o Senhor nos encontre preparados para que o Senhor venha nos buscar e seja um dia de muita alegria, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.